todos, bem-vindo a mais um vídeo da série Descomplicando a Kabbalah. Eu sou Sérgio Battarelli e o vídeo de hoje é sobre a Era Messiânica, mais um da série na Era Messiânica. Será que queremos um mundo perfeito? E se queremos um mundo perfeito, onde fica a liberdade? E a liberdade pessoal? Então, esse é mais uma conversa entre um cético e um crente em Deus e na Torá, discutindo sobre a Era Messiânica, que fica mais fácil de entender alguns temas. Então, tem perguntas e respostas. O cético diz, francamente, há algo sobre o mundo perfeito, o seu mundo perfeito, que é perturbador para mim. Sua premissa é que se todos subordinarmos nossos objetivos subjetivos para servir o propósito divino, esse propósito divino na criação, teremos uma utopia messiânica em nossas mãos. Mas, se a servidão em massa é a única maneira de alcançar a perfeição, talvez não valha o preço. Então, o cético diz que se todo mundo, o mundo inteiro, tiver que seguir o mesmo rumo, e aí ele diz servidão, como se fossem escravos, ele diz que não vale o preço. Eu, por exemplo, o cético, não entregaria minha liberdade por causa da perfeição. O crente responde, eu não acho que estamos falando sobre o mesmo Mashiach. Está imaginando um ditador de orwelliano, que é de Orwell, com um exército da polícia do pensamento, ou seja, uma polícia que vai policiar o nosso pensamento para impor sua marca ultra-ortodoxa da moralidade. Isso é o que o cético está vendo. E o crente está explicando para ele a visão dele, que é totalmente deturpada. Continua o crente. Mas, como eu disse anteriormente em nossa discussão, a era de Mashiach é um tempo em que todos reconhecem o verdadeiro propósito de sua existência e escolhem dedicar-se à sua realização. Não é uma ditadura. A própria humanidade vai escolher dedicar-se à realização do propósito da sua existência na era messiânica, que é servir a Deus. Quando falamos de Mashiach como um rei e da humanidade como seus súditos, né? Então, Mashiach é o rei e a humanidade são seus súditos. Estamos nos referindo a um tipo mais elevado de subjugação do que está implícito no uso comum da palavra. Não é um rei e seus súditos como antigamente, que o rei usurpava e muitas vezes torturava, cobrava tributos excessivos. Não é esse tipo de rei. Continuando com o crente. Isso não é uma subjugação nos termos de um hoje imperfeito. Quando você compara no mundo que a gente vive, que é imperfeito, não tem comparação com o mundo perfeito. É isso que você tem que parar e pensar e analisar. Nós vivemos num mundo imperfeito. Na era messiânica, a gente vai viver num mundo perfeito. Então, hoje é um mundo imperfeito em que o indivíduo é forçado a ceder diante de uma autoridade superior. Ninguém vai ser forçado a nada, mas hoje, como o mundo é imperfeito, nós somos forçados a ceder, mas a subjugação no sentido último da palavra, quando uma pessoa reconhece os limites de seu eu, atualmente definido, e escolhe entregá-los à visão de um eu maior e de uma verdade maior. Então é de um eu de verdade maior. Então quando a pessoa perceber isso, que só vai perceber isso na era messiânica, ela vai se entregar a essa subjugação a Mashiach. Aí o cético diz, eu ainda me oponho à própria noção de subjugação, seja ela alcançada pela coerção, lavagem cerebral ou pela força persuasiva de um líder carismático com uma visão de uma verdade maior. Continua ele, a supressão da liberdade do espírito humano é sempre uma coisa negativa, mesmo que seja por causa de algum ideal superior.
O crente fala: primeiro de tudo, um pouco de humildade nunca machuca alguém. Então, você ser humilde nunca vai machucar ninguém. Um homem sábio reconhece seus limites, bem como suas forças. Sabe quando exercer sua liberdade de espírito e quando se submeter ao que é maior do que ele mesmo. Você sabe como o grande sábio talmúdico, o Rabino Akiva, conhecido como Rav Akiva, sobreviveu a um naufrágio? Para cada onda que se aproximava de mim, ele estava no mar, o navio naufragou. E ele diz: para cada onda que se aproximava de mim, ele disse mais tarde: eu inclinei a cabeça. Ele ficou humilde, se humilhou a onda e a onda passou e ele continuou ali. Aí o cético responde: bem, eu não aceito essa maneira de pensar, pelo menos não com base para conduzir a minha vida. Lute contra essas ondas, eu digo, lute contra elas, mesmo que elas ameacem afogá-lo. Então, quer dizer, o cético, ele prefere ficar brigando ali, morrer afogado, do que se submeter. Se submeter o quê? Abaixa a cabeça, a onda vai passar e pronto. Então, é esse tipo de submissão. Você escolhe se submeter ou não. O crente, o orgulho dele é grande demais para ele se submeter a um poder divino, ao poder de Deus. Ele acha que ele não tem que se submeter a ninguém, nem mesmo a Deus. E o crente então diz: no que te diz respeito, o nosso mundo como é hoje está tudo bem. Se ele fizer isso no mundo de hoje, está tudo certo. Porque desfrutamos da liberdade de fazer praticamente o que quisermos. No mundo de hoje, é para fazer qualquer loucura, qualquer absurdo que está tudo bem. Aí o cético responde novamente: você e eu temos a sorte de gostar dessa liberdade, mas lembre-se disso, apesar dos desenvolvimentos encorajadores dos últimos anos, preconceitos religiosos e raciais ainda são a causa de muito sofrimento em todo o mundo. Além disso, também no chamado mundo livre, entre aspas, há muita injustiça. Mesmo exaltando, continua o cético, mesmo exaltando os princípios da igualdade e do pluralismo, discriminamos de muitas maneiras sutis e mais evidentes aqueles cujo estilo de vida ou cor da pele é desagradável para nós. Eu certamente não estou satisfeito com o estado atual da sociedade. Isso é o cético continuando a explanação dele. Eu também sonho com um mundo melhor, mas a minha visão do ideal não é um mundo governado por absolutos teocráticos. Então ele está comparando Deus como se fosse um teocrata absolutista. Continua ele: eu gostaria de ver uma comunidade mundial que tolera diferentes e até mesmo definições contraditórias da verdade, permitindo que cada indivíduo ou grupo encontre satisfação e autorrealização da maneira que eles mesmos o definem. Ou seja, faz o que quiser que está tudo certo. O crente responde: e o indivíduo que define autorrealização entre aspas, como o prazer de molestar sexualmente pequenas crianças. Aí pode? Ou o culto cujo estilo de vida alternativo inclui induzir seus membros ao suicídio em massa. Isso também pode? Porque ele define o que é autorrealização. Então, ele também poderia fazer isso. Eles também têm um lugar no seu ideal pluralista? Pergunta o crente. Então, quer dizer, o crente está explicando que nós precisamos certos limites divinos, limites de Deus, para não virar um bando de malucos como o mundo está hoje. Aí o cético vai lá e diz: ao contrário de você, eu não afirmo que meu ideal é perfeito. Ele tem muitas falhas e inconsistências, tanto em teoria como na prática. Obviamente, há uma necessidade de certas restrições sobre as liberdades individuais, para que a sociedade
não se desintegre em total anarquia. Isso até o cético concorda. O crente diz, certas restrições você diz, mas quantas? Quantas restrições vão ser então? Quem decide essas restrições? O cético responde, o mínimo. Olha, não vou negar em última análise, a liberdade tem um preço. Então ele não nega que a liberdade tem um preço. Se você respeitar a validade de diferentes pontos de vista sobre como definir o bem e o mal, certas injustiças e abusos, em vez disso, digamos, certas coisas que eu defino como injustiças e abusos, irão ocorrer. Mas ainda prefiro isso ao teu mundo perfeito. Então, quer dizer, o cético ele prefere viver uma bagunça total sem lei do que ser regido pela lei divina. Aí ele continua, que eu acho opressivo e bastante chato, que essa palavra hoje tá muito na moda, né? Opressor, opressivo. E ele continua, o cético. Como eu disse, estou disposto a pagar o preço. Aí o crente pergunta para ele, você está disposto a pagar o preço? Sim, estou. E o crente mais uma vez, mas dificilmente é você quem paga. Você está pagando o preço agora? Da bagunça que está o mundo? Continua o crente, aqui está você aproveitando o conforto de uma sociedade que goza de um padrão de vida que está entre os mais altos da terra. Zelosamente defender o direito inalienável do homem é agir como um animal egoísta. Se uma pessoa escolhe encontrar autorrealização, rendendo-se para seus instintos mais básicos, é seu privilégio sagrado fazê-lo. E continua o crente. Se a ganância dos homens e das nações causa fome e miséria para milhões incontáveis, é apenas um pequeno preço a pagar para tornar o mundo mais interessante. Né? Esse é o preço. Está disposto? Eu não. E aí o cético continua. O crente fez a explanação dele, agora vem o cético para contestar. Como eu já disse, na minha opinião, não há absolutos, incluindo a liberdade de autodeterminação. Se o interesse próprio resulta em grãos apodrecendo nos campos enquanto as pessoas morrem de fome, obviamente algo está muito errado. Para que o pluralismo funcione, a humanidade deve chegar a um consenso em que um certo equilíbrio é alcançado entre as liberdades individuais e responsabilidades sociais. Obviamente, continuou o cético, obviamente ainda temos um longo caminho a percorrer antes de chegarmos a esse ideal, mas na minha opinião, esse é o tipo de mundo que devemos lutar, pois não há um mundo de bondade totalitária e perfeição unidimensional. Aí vem o crente. Ainda não abordou o meu ponto, diz para o cético. Você ainda não abordou o meu ponto de vista, o ponto que eu coloquei. Você ainda mantém que a liberdade inclui o direito de ganância desenfreada e hedonismo, mesmo à custa do sofrimento humano. Porque é isso que o cético ele não pensa. Ele vai prejudicar, vai tirar a liberdade, direito, tudo por causa da ganância. Então, só fazendo um parênteses aqui, esses bate-papo entre um crente e um cético é importante para fazer você pensar que mundo você quer. Se vale a pena Mashiach vir, se vale a pena a era messiânica. Essa é a ideia desse diálogo. Então, continua o crente. Você se oferece graciosamente para temperar essas liberdades de modo a diminuir seus efeitos adversos. Mas, como você mesmo reconhece, há sempre um preço a pagar. Então, quem devemos escolher para pagar esse preço? Quem que a gente escolhe para pagar esse preço? Na minha opinião, se hoje temos os recursos e a tecnologia para confortavelmente prover as necessidades de todos os habitantes da Terra, todos,
Uma criança faminta é demais. Então você pode fazer isso. Se tem uma só criança faminta no mundo inteiro, essa criança já é demais. Não pode. E não é o que acontece hoje. Não tem uma só, né? Tem milhares de milhões. O cético diz: e você, meu amigo, ainda não se dirigiu ao meu ponto? Aí ele fala que o crente também não respondeu o ponto dele. Além de colocar uma viagem de culpa em mim sobre todas aquelas crianças que estão morrendo de fome, porque eu não estou pronto para me submeter aos ditames de uma teocracia global. Se Mashiach representa o mundo como previsto por Deus na criação, por que ele impede a liberdade? Então ele acha que Deus vai impedir a liberdade. O desejo do homem, porque liberdade depende de liberdade. Quer liberdade para matar, para fazer os outros sofrerem, isso não é liberdade, não é? Então, é isso que a gente tem que pensar e entender. O desejo do homem pela liberdade não faz parte da imagem divina em que ele foi criado. Então ele pergunta, né? Se o desejo do homem pela liberdade não faz parte da imagem divina que ele foi criado, então ele acha que a imagem divina tem esse desejo de liberdade, que ele pode fazer o que ele quiser. E não é assim. O crente vai e responde: certamente é, embora talvez tenhamos ideias diferentes do que exatamente é liberdade, é o que eu acabei de falar. Liberdade não quer dizer tudo, você pode tudo, não. Sugiro que examinamos os termos liberdade e servidão mais criticamente, diz o crente. O que é a verdadeira liberdade e o que significa servir? Aí o cético fala: eu sei exatamente o que você vai dizer. Eu tenho escutado essa polêmica tantas vezes de crentes de toda a fé e persuasão de que eu posso recitá-lo dormindo. Ou seja, ele diz que já ouviu tanto isso que ele, dormindo, ele consegue repetir o que ele escutou a respeito disso, da liberdade e da servidão a Deus. Sei que continua o cético, sei que todos servem alguma coisa, seja o dogma da sua religião ou convenção social. Se ele não segue o dogma da religião, ele segue uma convenção social, diz o cético. E continua ele: uma pessoa pode adorar o dólar, a fama, os ditames da moda ou sua visão de um subúrbio de nível dividido em casa com 2 carros na garagem. Um subúrbio, um bairro de classe média alta e assim por diante. Em ambos os casos, continua o cético, ele subordina ele próprio, ele mesmo, a um Deus qualquer, não o nosso Deus, não Hashem, um Deus que ele define como a principal prioridade da sua vida às custas ou mesmo à ruína de todo o resto. O mais patético escravo, muitos crentes me dizem, é o infeliz hedonista. Ele é um refém virtual de suas paixões mais básicas. Seus desejos nunca são saciados. Não importa o que ele alcance, ele sempre deseja mais. Ele nunca desfruta de um momento de paz interior. A verdadeira liberdade sustenta o crente a ser um servo do que é mais elevado e mais sublime em seus potenciais. Isso continua o crente, o cético, perdão, e ele continua aqui, ó. Ao servir a divindade ideal, você se liberta das restrições do seu eu mundano temporal, que é um tempo. O seu eu mundano, ele dura um tempo e depois acabou. Para o crente, a liberdade do materialista é a escravidão. Essa é a visão do cético em relação ao crente. Ele acha que a liberdade do materialista é a escravidão. E que o materialista consideraria como escravidão a liberdade. Aquele que segue os caprichos de seu coração, aqueles estão escravizando-se ao seu próprio ego e suas paixões animais mais humildes, enquanto aquele que dedica sua vida ao propósito de sua criação experimenta o máximo
em liberdade e transcendência. Aí o crente pergunta para ele, e o que você me diz disso? O cético diz, está tudo bem, se essa é a liberdade que você quer. Aí ele continua, mas você é o que, na minha opinião, de qualquer maneira, é a mais importante liberdade de todas, a liberdade de definir a liberdade. Acredite ou não, algumas pessoas querem dedicar suas vidas à busca do conforto físico e da gratidão e da gratificação. Para elas, liberdade é liberdade de escolher tal escravidão para si mesmos. Há muitos tipos de liberdade e eu acho que cada pessoa deve ser livre para escolher qualquer liberdade que ele deseja para si mesmo. Impor o que é para sua mente a forma mais alta de liberdade é, em todas as outras, é o oposto da liberdade. Então, para ele, impor o que para sua mente é a forma mais alta de liberdade, e todas as outras é o oposto da liberdade. O crente pergunta para ele, deixa-me te perguntar uma coisa. Você come 3 vezes por dia, certo? Você tem 3 refeições, independente se é refeição grande ou pequena, 3 vezes. Normalmente todo mundo tem. Café da manhã, almoço e jantar. Incomoda você ter que comer? Você é obrigado a comer todo dia? Que você não tem escolha nesse assunto? Você tem que comer, você não pode escolher, não vou comer. Se não comer, você morre. Continua o crente. Ou o fato de que quer ou não, você está sempre pensando. Seu senso de liberdade está indignado do fato de você ser obrigado a participar dessas atividades, ou seja, de comer. Claro que não, mas por que não? Porque é isso que você é, um ser humano que come, pensa e faz inúmeras outras coisas pela força da natureza, né? Que não é a natureza, que é a vontade de Deus. Deus criou o ser humano assim. Você reconhece que essas atividades são cruciais para o seu ser. O que você quer ser, o que você é, não é outra coisa. Você não é psicologicamente um chimpanzé, uma rocha ou uma equação matemática. Você não é nenhuma das 3 coisas. Você não se sente limitado pelo fato de que você não tem 3 pernas ou você tem 10 pés de altura, 30 metros de altura. Você quer ser você. A liberdade é a liberdade de ser você, de ser livre de tudo o que constrange você, de ser verdadeiramente e desinibidamente você mesmo. O fato de que sua natureza obriga você a ser você mesmo e impede você de destruir a si mesmo, certamente não é percebido por você como servidão. Então o crente já mostrou para ele que, na verdade, essa liberdade toda que ele tem é servidão. Comer 3 vezes por dia, pelo menos, ou uma vez. Mas tem que comer todo dia. É uma servidão. Então está mostrando para ele o que é servidão de verdade e o que é liberdade de verdade. Aí o cético diz, quando meu médico me disse que eu deveria parar de fumar, eu não gostei nem um pouco. O cético falando. Foi no médico, o médico falou, você tem que parar de fumar. Com certeza parecia servidão, sendo compelido pela fisiologia do meu corpo a abster-se de alguma coisa que eu gosto muito. Ou seja, ele achou que isso é uma servidão ao médico, porque o corpo, ou ao corpo, que o médico está falando para ele, você não pode mais fumar, porque você vai morrer. E ele não gostou. Aí o crente diz, só porque você não perceber tangível e diretamente o dano que isso causa a você. Então, a maioria das vezes o cigarro, a pessoa não vê o mal que está fazendo e não percebe, a não ser depois de muitos anos. Então continua fazendo, porque não percebe o mal que isso está causando. Assim também é essa liberdade desenfreada que o cético está propondo. Continua o crente.
Você aceita a palavra do médico, você sabe que sua saúde está se deteriorando como resultado do teu vício, mas você não enxerga. Embora sua mente quer parar de fumar, seu corpo ainda quer fumar. E você deve impor o que seu eu objetivo superior, ou seja, o objetivo do seu eu superior, quer seus desejos subjetivos inferiores. Ou seja, o que vale é o espírito. Se você matar teu corpo, o espírito vai embora. Então você tem que impor isso, tem que parar de fumar. Porque quando você prejudica teu corpo físico, você está prejudicando seu espírito, sua alma. Mas se cada vez que você acende um cigarro, continua o crente, você percebe o encurtamento da sua vida de alguma forma imediata e concreta, você certamente sentiria apenas repulsa pela fumaça do cigarro. O cético diz, talvez devesses tirar uma patente do teu método. Ele fala para o crente, né? Você devia registrar a patente desse método. Você pode chamá-lo de o caminho messiânico para parar de fumar. Aí o crente responde, acredite, funcionaria. Vamos imaginar que uma pessoa está ligada a um computador, esse computador é capaz de calcular exatamente quanto tempo ele vai viver e seu prognóstico médico para o resto da sua vida. Então o computador vai falando quanto tempo você ainda tem de vida. E que cada vez que ele inala um sopro de fumaça, ele veria na tela do computador como sua vida foi encurtada. Igual um joguinho de videogame, vai encurtando, vai diminuindo a vida, a força, né, a energia. E a qualidade de sua vida foi reduzida. Você acha que se isso fosse possível, assim mesmo, ele iria continuar fumando, ou você iria continuar fumando? Diz ele para o cético. Continua o crente. O impulso mais básico e poderoso do corpo humano, o impulso do qual todos os outros impulsos e desejos derivam, é o impulso para a existência continuada, a vontade de viver e procriar. Isso todo mundo tem. Então, como é que podemos até desejar coisas que são contrárias para o objetivo final de todos os nossos desejos? Então, a gente quer viver, mas no fim quer comer errado, fumar errado, fazer coisa errada. Só porque às vezes, diz o crente, só porque às vezes perdemos de vista o que realmente queremos e nos envolvemos em todos os tipos de autoilusões e negações. É o fato de que a gente não pode ver. Então, é aí que a gente comete os erros. Verdade. Sabemos as estatísticas, na verdade, todo mundo sabe as estatísticas sobre o câncer de pulmão. O mundo inteiro sabe. Mas estas são apenas estatísticas. Quem disse que vai acontecer comigo? Muita gente fala assim, aconteceu com o outro, fumou, viveu 100 anos. A mente pode entender que o prazer de fumar dificilmente vale os perigos envolvidos, mas fumar ainda pode ser um prazer, desde que seus efeitos não sejam imediatamente e concretamente sentidos. Então, resumindo, é o que eu falei. O cigarro, ele causa danos no seu pulmão ao longo de anos e anos de fumar. Então, é por isso que as pessoas não percebem. E isso é um paralelo como é a nossa vida aqui e como vai ser a vida na era messiânica. Esta, na verdade, continua o crente, é a diferença entre nossa realidade atual e a realidade de Mashiach. Aí o cético diz, você tem uma mente de mão única, ou seja, só tem um pensamento. Eu menciono fumar e você transforma isso em uma metáfora para Mashiach. Mas tem tudo a ver. Aí o crente responde, do jeito que somos hoje, muitas vezes percebemos as ferramentas de libertação como restrição. Minha mente pode decidir em um curso de ação para realizar o meu mais profundo potencial e ainda assim eu tenho que me forçar a seguir este curso porque o meu eu físico animalesco, que basicamente se relaciona mais para o que é imediato e concreto do que para o conhecimento conceitual, permanece não convencido.
Então é mais fácil ele ficar no mundo, no mundano, no que dá prazer, porque ele não consegue ver os benefícios de uma vida espiritualmente saudável e o que vai acontecer na era messiânica quando Mashiach chegar. Como resultado é possível para mim, continua o crente, ser atraído por coisas que me impedem de realizar minha verdadeira essência e propósito. Devo, portanto, escolher. Eu varro uma liberdade mais alta, mais espiritual. Então eu vou varrer uma liberdade que vai mais alta e é mais espiritual, ou prefiro a chamada liberdade desse mundo a sucumbir a cada instinto meu, não importa o quão superficial ou perverso ele seja. O que você prefere? Continua o crente. Há, no entanto, uma terceira opção. O que você chamou de a maneira messiânica de parar de fumar. O que o cético chamou de a maneira messiânica de parar de fumar. Uma pessoa pode entender algo tão completo que não é menos tangível e real para ela do que algo que ela vê diante de seus olhos. Quando a autodestruição do tabagismo, do fumo, né, é tão óbvia quanto a necessidade de comer. Então, a destruição do tabagismo, ela faz a mesma se você parar de comer, ao inverso. Então, você tem que fumar da mesma maneira que você tem que comer. Quando o ditado, aspas, o que é odioso para você, não faça para o seu próximo, fecha aspas. Então, o que é mal para você, você não deseje para o seu próximo e nem faça ao seu próximo. É sentido para ser tão básico para a nossa humanidade como a necessidade de pensar e empregar nossa inteligência. Todo mundo devia pensar nisso, né? Na era messiânica será assim. A gente só vai fazer para os outros o que é bom para a gente. Quando ser fiel ao propósito da criação não é apenas entendido, mas também tangivelmente sentido como sendo verdadeiramente a si mesmo. Então, agir de acordo é certamente não uma restrição, mas uma expressão da mais básica liberdade de todos eles, a liberdade de ser você mesmo, completou o crente. E aí vem o cético para encerrar o diálogo. O que se resume disso é que você está dizendo que o meu verdadeiro eu é, mas e se eu estiver perfeitamente satisfeito com o que eu conheço? Por que devo lutar do jeito que estou agora? Essa pergunta serve para você. Você está feliz com o mundo do jeito que está? Você está feliz do jeito que as coisas vão, do jeito que as pessoas... Você decide. Esse foi um papo entre um cético e um crente para fazer você pensar um pouco na era messiânica do que vai ser bom. Então aproveite para ficar por aqui, reflita sobre esse diálogo entre um cético e um crente e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até lá.